Olá, educadores e educadoras do Estado do Paraná, professores, professoras, funcionários de escolas, pedagogos, pedagogas, estudantes, comunidade em geral. Nós estamos aqui hoje com a Marley Fernandes, presidenta da CNTE, vice-presidenta da CNTE, para conversar com vocês sobre a Semana Nacional, né, que nós vamos ter agora em defesa e promoção da educação pública, que vai acontecer de 17 a 23 de setembro. O foco dessa semana é pensar em educação, é pensar no Brasil. Nosso futuro depende do seu voto. Então, essa semana, todas as escolas do Paraná e do Brasil também estarão debatendo esse tema. Como nós estamos num processo eleitoral, e esse processo eleitoral ele vai culminar na eleição, né, de vários representantes que vão dialogar e vão trabalhar toda a educação e toda a política educacional, é importante que nesse momento todas as escolas se debrucem sobre temas educacionais e temas que vão trabalhar também as questões educacionais, como é o caso da reforma tributária, né, todas essas reformas que são importantes dentro desse contexto geral e que vai trabalhar a questão justamente que é o voto, né? Então, diante dessas questões, nós estamos chamando toda a comunidade escolar para que durante a semana, do dia 17 e dia 23 de setembro, nós façamos os debates nas escolas. Vão ser várias atividades que vão ser desenvolvidas, né? Nós vamos trabalhar atividades que vão desde atividades que são de debates nas escolas, como também murais, como trabalhar também a questão de Paulo Freire e outras situações, né, que eu vou trabalhar com vocês logo em seguida. A professora Marley vai falar da importância da CNTE num contexto maior, né, que é sobre a semana especificamente, e sobre o papel da CNTE dentro desse contexto. Boa tarde, professora Marley. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, a nossa categoria, as demais pessoas que estão acompanhando pela internet, no site da APP Sindicato, nosso glorioso sindicato em defesa da educação pública e das demais políticas públicas para o nosso país e para a maioria da população. Então, hoje eu estou na vice-presidência da CNTE, fazendo um trabalho nacional, e nós estamos há 19 anos realizando um debate educacional comum em todo o país. A gente tem diferenças, região por região, estado por estado, mas significativamente nós temos temas da nossa pauta e da nossa luta que são comuns. E a CNTE, então, há 19 anos, ela promove a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Este ano é uma exceção, né, Thaís? A gente sempre realiza essa semana em abril. O pessoal lembra, em abril a gente já faz aquela correria, tem sempre uma marcha educacional, a defesa da escola pública, mas esse ano nós estamos fazendo em setembro. Tem alguns significados para acontecer em setembro. Primeiro que nós estamos próximos do centenário de Paulo Freire. Então, a cada ano nós estamos intensificando a nossa defesa da educação pública e a nossa defesa com o legado do Paulo Freire. E nós temos visto um ataque muito efetivo e contundente dos setores conservadores ao nosso querido patrono da educação no Brasil, por lei, Paulo Freire. Então, é necessário que a gente reanime aí. Tivemos recentemente, né, Thaís, um seminário aqui na PP, né, comemorando os 50 anos do livro A Pedagogia do Oprimido. Então, há 19 anos fazemos esse debate. Então, o Brasil inteiro está com esse material da CNTE, está no site da APP, se não chegou na sua escola, entre no site da APP, no site da CNTE, que nós temos aqui, né, uma cartilha, um material que demonstra aí todos os temas e outros, e faz um link com outros documentos também que vão debater as nossas temáticas. Bom, por que a gente escolheu este ano, além de estar no mês de setembro, dia 19 agora é aniversário do Paulo Freire, 97 anos, do nascimento do Paulo Freire. Por que nós escolhemos, então, este tema? Nós nos reunimos há mais de 2 meses em Brasília, todos os sindicatos do país, nós somos 27, né, estados da federação, com o Distrito Federal,
mais vários municípios e deliberamos, né, de qual seria o tema central para debater nessa 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Então, nós escolhemos o momento político que nós estamos no Brasil. Nós temos consenso na nossa confederação que nós vivemos um estado de exceção, onde as leis valem muito pouco, que nós vivemos um momento de golpe no nosso país e estamos vivenciando o processo eleitoral. E mais do que nunca, nós da educação pública sabemos o quanto é importante ter representantes no governo central, nos governos estaduais e nos parlamentos, seja na Câmara Federal e no Senado, seja na Assembleia Legislativa do Paraná. Se nós não elegermos trabalhadores e trabalhadoras que conheçam, entendam e defendam a nossa pauta, é muito difícil que a gente tenha conquistas importantes para o próximo período. Então, nós aprendemos, né, que pensar na educação é pensar no Brasil e o que o nosso futuro depende do seu voto, ou seja, de cada pessoa deste país, de cada trabalhador e cada trabalhadora, né, que nós precisamos revogar a emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, não deixar aprovar, como não deixamos aprovar uma reforma da Previdência que faria com que a maioria da população trabalhasse até morrer. Ou seja, temas que nós já conhecemos, mas é importante reviver, rememorar esses temas neste momento das eleições e aproveitar este mote para fazer um debate com pais e mães, com os nossos estudantes e também na nossa categoria, né, Thaís? Exatamente. A Thaís, acho que já foi um memorando Já. da APP orientando sobre tudo isso, que a Thaís vai falar aí da nossa agora programação e a gente fala dos temas na sequência. Como é que vai ser a nossa programação para essa semana, né? Então, agora, no dia 17, que é hoje segunda-feira, é o lançamento, né, da 19ª Semana de Defesa da Escola Pública, né, e Promoção da Igualdade, né, enfim. Nós vamos ter nos núcleos sindicais, vamos estar divulgando todo esse material e a professora Marley e eu, né, estamos aqui para lançar o material para vocês e também dialogar sobre como é que nós vamos trabalhar esse material dentro das escolas. Na terça-feira, que é amanhã, nós estamos chamando do Dia de Ocupação das Escolas, né? Então, o que vai ser esse dia de ocupação? Todos os núcleos sindicais, né, estão convocados a visitar as escolas durante toda a semana, mas em especial, né, amanhã é o início do nosso trabalho. Então, os temas que nós vamos abordar, nós vamos apresentar esse material em todas as escolas, tanto os estudantes como toda a comunidade está convidada, na verdade, a participar dessas junto com a PP Sindicato nessas visitas, e nós vamos debater esse material, vamos apresentar esse material no dia de amanhã. Nós estamos sugerindo que os alunos, né, através dos professores, façam materiais, moldes vazados, murais, que tratem do tema da CNTE, do tema que a CNTE está apontando aí também. E também estamos sugerindo que durante todo dia de terça-feira e durante a semana, também depende da organização das escolas, nós sabemos disso, que trabalhem, né, a música O Trono do Estudar, que é uma composição, na verdade, que dialoga muito com a questão da realidade das nossas escolas e também faz uma menção, principalmente em relação às ocupações, que foi justamente um tema que foi de debate, que foi um tema de resistência contra a reforma do ensino médio. Nós sabemos o quanto foi importante as ocupações, principalmente aqui no estado do Paraná. Na quarta-feira, no dia 19 de setembro, nós vamos ter, na verdade, um ato, né, em memória a Paulo Freire. E esse ato ele vai ser organizado também dentro dos núcleos sindicais, de acordo com a condição de cada núcleo. E também estamos mandando, junto com os materiais, várias frases de Paulo Freire, que nós estamos sugerindo, por exemplo, os professores pegam uma frase de Paulo Freire e escrevem, né, no quadro das escolas, conversam com os alunos, fazem murais, fazem varais, né, dentro das escolas, onde posso fazer poesias com as frases de Paulo Freire, enfim, depende, acreditava, de cada escola também. E apresentem quem é Paulo Freire. Apresente, era isso que eu ia falar. Porque eu acho que a nossa maioria dos nossos estudantes também não tem aí essa, vamos dizer assim, essa intimidade maior com Paulo Freire, né? E também, né, aproveitando toda essa situação que a professora Marley falou,
da atividade que nós tivemos aqui na UEP Sindicato. Esse material está disponível, né, no nosso material aí que foi enviado, também está disponível na página da PP Sindicato, que é a própria fala do Miguel Arroio a respeito de Paulo Freire e da pedagogia do oprimido. Também tem a entrevista que foi feita com ele, tem todo o material dele disponível também no site da PP Sindicato. E no dia 20 de setembro, daí na quinta-feira, né, nós vamos ter, na verdade, um debate aqui dentro da PP, né, sobre a reforma tributária, que também vai ter uma live aqui às 17h30, que vai abordar justamente a questão da reforma agrária. Já vou explicar por que esse tema vai vir para quinta-feira, porque na sexta-feira nós vamos ter daí o debate sobre a reforma agrária, o desemprego no Brasil, né? Então nós vamos gravar na quinta-feira a atividade de sexta-feira para que possa ser utilizado. E a atividade de quinta-feira, ela vai ser gravada da atividade de quinta vai ser gravada na quarta. Então, na quarta-feira, nós vamos ter, né, a live aqui também sobre a reforma tributária solidária. Então, sempre com o dia que antecede, né, o tema, nós vamos fazer. E daí, no sábado, né, nós vamos ter também a carta compromisso. Isso é muito importante, essa carta compromisso, que os núcleos sindicais receberam essa carta compromisso. É uma carta que nós indicamos que os núcleos sindicais procurem, né? Está dentro do material, foi enviado também, né, nesse material, para que procurem os candidatos a deputado estadual, deputado federal, ao Senado, os próprios, né, candidatos a governador, né, no caso do governo do estado do Paraná, para que façam, na verdade, a leitura dessa carta. E também, né, nós estamos convidando a todos os candidatos a deputados deputados estaduais, que assinem a carta compromisso, né, da educação, e os senadores também, que são candidatos também, senadores e senadoras, devido à importância, né, dessa carta. E essa carta fala sobre o quê? Fala justamente qual é o posicionamento da CNTE e qual é o posicionamento, qual é a defesa nossa, qual é a escola pública que nós queremos. É importante que fique registrado isso. A professora Marley acabou de falar da importância do legislativo dentro das lutas que nós temos travado nos últimos anos, né, em defesa da escola pública, né. Já basta, né, um 29 de abril, não queremos ter outro 29 de abril. Quem sabe, se nós tivéssemos uma Assembleia Legislativa diferente, nós não teríamos tido o dia 29 de abril. Então é importante, né, um governo diferente, não teríamos tido 29 de abril. Então é importante que fique esse registro, é importante, né, que os núcleos sindicais e que toda a comunidade trabalhe essa carta compromisso, porque essa carta compromisso, ela é, digamos assim, o fechamento da semana da CNTE, que é o compromisso justamente tanto do Legislativo quanto do Executivo com as propostas que nós defendemos para a escola pública, gratuita, laica, solidária principalmente e democrática, né, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo ultimamente dentro da escola pública. Thaís, até para a gente dialogar um pouco, né, com a nossa categoria, com pais e mães, com estudantes, da importância desse momento, né? Tem um descrédito geral na política, a gente não pode negar isso. E também se plantou nesses últimos 2 anos a ideia de que ninguém presta, de que não adianta fazer as lutas, travar todos os debates. E nós vemos a cada dia que isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O quanto é importante que nós estejamos inseridos em todos os debates. O quanto é importante que nós tenhamos mais e mais instituições que defendam os trabalhadores e as trabalhadoras. O quanto é importante a gente ainda ter uma Constituição Cidadã, mesmo que hoje ela esteja sendo rasgada, né, atacada e rasgada. Agora, tudo isso é política, porque nesses 2 anos desse intenso processo de golpe no nosso país, se colocou todo mundo na mesma vala. Então, isso nós não podemos admitir. Então, é importante que a gente retome os debates, né? Nós queremos eu brinco assim, quando eu vou numa escola visitar, Thaís, eu digo assim, olha, se a gente não defender a democracia, o que é que nós vamos defender? Não será a ditadura militar. Exatamente. De certo, isso não virá
da nossa defesa. De jeito nenhum. Também não temos expectativa nenhuma de voltar à monarquia, nem ao totalitarismo. Então, a nossa aposta de vida e de sociedade ainda está presente na democracia e nas instituições democráticas, porque entendemos é um caminho mais solidário e mais concreto de construção de um mundo melhor, né? Queremos avançar num mundo igual. E passa pela democracia. E quando nós falamos em política, eu lembro uma ocasião em que eu estava na escola e um pai falou assim, mas a escola não tem que se meter em política. Eu falei, pois é, a política, por exemplo, traz a merenda para a escola, a política traz a reforma para a escola, a política contrata professores, a política faz concurso público, a política dá carreira ou não para os profissionais de educação. Então, isso tudo é política. Seu filho pode estudar porque tem uma escola. Seu filho pode fazer um FIES, um ProUni, um Enem, porque tem políticas educacionais que garantem isso. Então, quando nós falamos em política, nós estamos falando na política educacional como um todo. Só que a política educacional, ela converge com outras políticas, que é a política tributária, para quem vai o dinheiro, para quem vai pagar impostos e quem não vai. Então, essas questões são questões que nós devemos conversar com nossos alunos. São questões que nós devemos conversar com a nossa comunidade. Então, essas questões políticas, quando nós falamos, não é política partidária. Nós estamos falando de políticas públicas, que dão sustentação justamente a todas as questões do dia a dia do arroz e feijão da nossa escola. E que nós defendemos um Estado forte. O que é um Estado forte, né? Um Estado que tenha mais e mais políticas públicas, porque nós estamos vivendo hoje na contramão disso tudo, porque nós queremos mais saúde, mais educação, mais segurança, mais CRAS, né? Assistência, Bolsa Família, para que as pessoas tenham condições da sua sobrevivência. Então, todas essas políticas, elas são importantes. Então, lançar hoje a 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública é essa defesa que nós estamos fazendo. Aliás, porque o tema de amanhã, né, Thaís, no Ocupa Escola, é o tema da escola pública. É o tema da escola pública. E nós já fizemos quantas lives sobre ensino médio? Amanhã nós vamos debater a escola pública amanhã novamente. De novo. Sobre a questão da BNCC, que no Paraná hoje nós chamamos de referencial curricular. A questão do ensino médio, né? Todas essas questões são questões que impactam diretamente a vida do estudante e a vida de todos os profissionais de educação como um todo. Nós temos que entender que nós estamos inseridos dentro dessa política. Gostemos ou não da política, nós estamos inseridos dentro desse processo. E a responsabilidade de todos nós, tanto dos alunos, com os professores e professoras, funcionários e funcionárias, pedagogos, direção, comunidade em geral, tem que debater qual escola que eu defendo, qual escola que eu quero para o meu filho, qual sociedade que eu quero para o meu filho. A CNTE traz esse desafio durante essa semana. E lógico, não precisa findar nessa semana, né, Marlene? Não. Podemos continuar debatendo. Mas é um material muito bom, muito que dá para ficar aí, né? E nós tivemos o cuidado, inclusive, de ter esse material de forma resumida, de repente, para um debate rápido, entendeu? Dentro da sala dos professores. Para um debate rápido numa reunião de pais. Né? E essas questões são questões essenciais. Tá tudo no site da PP, né? Tá tudo no site da PP, resumido. Com essa carinha aqui, é isso? Com essa carinha. Os meninos que estão aqui. Exatamente, né? Isso. Tem material de apoio em seguida, com sugestões, inclusive, de outros materiais para que haja um aprofundamento melhor sobre o tema, né? Eu não posso fazer essa semana que eu estou cheio de prova. Não tem problema. Faz semana que vem. É um debate constante isso dentro das escolas, né? Esse é o nosso grande desafio. Eu costumo dizer que o nosso desafio maior hoje não é ensinar português, matemática, geografia, história. Não é só isso. O nosso desafio maior hoje é entendermos o momento político e a sociedade que nós queremos ter. Qual é o mundo que nós vamos deixar, né? Qual é a sociedade que nós queremos dentro da escola pública? Esse mundo solidário, a escola pública laica, gratuita, de qualidade, é que nós defendemos. Por isso a importância da semana da CNTE e que não precisa findar nessa semana. Podemos continuar, né? É só um lançamento. É só um lançamento, né, professora Marlene? E a partir daí... E quarta-feira, Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire em todas as escolas. É dia de Paulo Freire. É dia de comemorar o nascimento do Paulo Freire.
é dia da gente falar do Paulo Freire, desde a educação infantil, né? Escola Vamos dizer cidadã. quem que é esse Quem que é? velhinho bonitinho de barba que aparece. né? Não é o Papai Noel, é o Paulo Freire, né? Que pensava numa escola solidária, né? Há quanto tempo ele já falava em relação à questão da escola solidária? E como bem disse o professor Miguel Arroio, parece tão presente isso e tão necessário isso, né? Nos dias de hoje. Nem nós imaginávamos que passaríamos um período onde teríamos assim como foco central defender o direito de ter escola pública. Defender a escola pública para a maioria da população. E lá na quinta-feira, reforma tributária. Reforma tributária. Vamos ter a reforma tributária na quinta-feira, né? Lembrando... Mas, Thaís, por que raios a PP e a CNTE querem falar de reforma tributária? Pois é, porque poucas pessoas sabem, né? Mas a reforma tributária é necessária e justa. Por que necessária e justa? Será que todo mundo paga o mesmo imposto? Será que todo mundo tem a mesma carga tributária? Você comprou um avião esses dias? Não comprei um avião esses dias. Devia ter comprado, né? Se tivesse avião não paga imposto. Não paga imposto. Né? Jet ski não paga imposto. Iate não paga imposto. Mas pão francês eu pago imposto. Pois é. A motinho que o motoboy usa para fazer a sua entrega, ele paga imposto. Né? Nós queremos e defendemos um imposto progressivo. O que é isso? Quem ganha mais vai pagar mais. Exatamente. Quem tem grandes latifúndios vai pagar mais. No Brasil, quando você transfere uma herança familiar, ninguém paga imposto, né? Os grandes latifúndios do país, do agronegócio, que vende os seus grãos para o exterior, não pagam imposto. Então, a gente precisa saber disso, porque para ter uma escola pública de qualidade, a gente precisa de recurso do imposto recolhido. E quando nós falamos em imposto, não é cobrar mais imposto do assalariado, do professor, do pequeno empresário, não é isso? Do trabalhador em geral. Não, são as grandes fortunas, né? Que pagam proporcionalmente pouquíssimos impostos. Eu sempre dizia assim para os alunos, professora Marley, quando eu vou no mercado, se eu ganho R$1.000, se eu ganho R$5.000 ou se eu ganho R$50.000, eu vou comprar 1 quilo de arroz, eu pago o mesmo imposto. Né? Então, nós temos que ter uma visão com relação à questão do imposto, conforme a renda. Conforme né? a riqueza da pessoa. Então, são questões que nós devemos debater. E isso é papel também da escola pública, porque a escola pública vive de impostos. Quem que paga o giz? Quem que paga a merenda? Quem que paga o livro didático? Quem que paga o espaço em que nós estamos vivendo, as carteiras, o professor? É através dos nossos impostos. A gente fala tanto de países envolvidos, etc., primeiro mundo, são os países que têm uma alta carga tributária que nós falamos, né? Enfim, então são questões que a gente não vai se aprofundar, não tem razão para nós nos aprofundarmos aqui, porque o material é muito rico, é um material que dá condição de um debate qualificado dentro das escolas e nós vamos trazer aqui justamente, né, debatedores que possam, na verdade, falar sobre as questões. E essa atividade vai ser aí na quarta-feira. E desmistificar, inclusive, Thaís, uma conversa que rola pelo país, né? Quando eu desço ali na Brigadeiro Franco, eu vou para minha casa, tem lá, né, o impostômetro, né? Mas, não, como diz alguns amigos, não tem o sonegômetro das grandes empresas que sonegam impostos. E tão pouco, né, a gente tem ainda no país uma ideia assim, o Brasil paga muito imposto. Isso não é verdadeiro. O Brasil tem uma média de impostos de 32% da sua malha tributária, assim como tem os países centrais. Exatamente. Assim como tem outros países em desenvolvimento que também pagam a mesma malha tributária. Agora, como é essa divisão? Então, nós vamos tratar disso. Vamos tratar de divisão. Lá na quarta-feira à noite para quinta-feira. Para quinta-feira também debater. E na sexta-feira? Daí na sexta-feira, na quinta-feira, nós vamos debater daí, na verdade, a questão da reforma agrária, o desemprego no Brasil, né? Enfim, que vai ter a live, que nós vamos depois trabalhar na sexta-feira, né? Qual a importância de nós debatermos isso? Uma das questões que nós vamos também abordar durante esse debate é justamente a questão das escolas do campo, professora Marley, porque a cada momento em que eu diminuo, né, a quantidade de pessoas que têm acesso à terra, a quantidade de pessoas que têm acesso o direito à terra, o direito à questão das pessoas plantarem e ficarem no campo, eu também diminuo o número de escolas do campo,
que nós temos que defender também as escolas do campo, as escolas das ilhas, né, as escolas quilombolas, né, as escolas indígenas, e que precisam, na verdade, ter esse olhar diferenciado do Estado. Nós tivemos recentemente um debate muito importante dentro do Conselho Estadual de Educação, que aprovou agora essa semana justamente um parecer normativo, normatizando, né, como é que deve ocorrer, nos casos que nós consideramos exceção, o fechamento dessas escolas. Então, quando eu falo em reforma agrária, em direito à terra, eu também estou falando do direito à educação. Eu também estou falando do direito do emprego. Eu também estou falando do direito a ter uma alimentação saudável. Porque se nós colocarmos e observarmos que boa parte da nossa alimentação vem do pequeno e do médio agricultor, que boa parte da alimentação orgânica que nós temos vem justamente dos pequenos agricultores. Vou dar esse dado aqui, Thaís, que me chamou muito atenção no material que vocês colocaram lá no site, né? Então, tá dizendo o seguinte, só para a gente dar uma palhinha aqui, né? 25% da área agricultável no país, né? Só 25%, né? Porque menos de 1% ocupa das propriedades rurais, ocupa 45% de todo o território nacional, que são os grandes latifúndios que nós chamamos, mais 25% das terras agricultáveis, aqui e a pequena agricultura, a agricultura familiar, que nós chamamos, produz 70% do que nós comemos todo dia, gente. Não é possível que a gente não saiba disso. E é preciso saber. É preciso saber, conversar com os nossos meninos e meninas, né, organizar tudo isso e fazer um bom debate, nessa 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Da educação pública, né, como direito de todo cidadão e cidadã. É isso que tem que ficar muito claro. A gente fala em educação pública, mas ela é um direito de todos e todas. Mas educação pública de qualidade. Nós não podemos mais admitir esse desmonte que nós estamos vivendo nos últimos anos. Eu costumo dizer que faz mais de 30 anos que eu estou no Estado, Marley, eu nunca passei por um período... Uma pré-aposentada. Pré-aposentada, né? Por um período tão difícil como nós estamos passando dentro da educação pública, né? Mas vai passar. Até porque nosso futuro depende do seu voto, a gente está na luta, nós vamos continuar na luta. Todo esse material está no site da PP e da CNTE, a nossa confederação, o nosso sindicato. Aqui no Paraná, nós também temos outros sindicatos, Thaís, que são filiados à CNTE, né? Vou pegar a listinha aqui, né, toda do Paraná. Então, é a APP, a APMC, que é o Sindicato de Colombo, o CISMAC, que é aqui de Curitiba, o CISMAR, que é de Araucária, e também o CISMAC, que é municipal de Paranaguá. Então, são sindicatos que são afiliados à CNTE e a APP, que representa mais de 200 e poucas redes municipais em todo o estado. Então, boa luta para nós, boa semana de debate, vamos em frente. Vamos em frente, porque nós temos responsabilidade durante todo esse processo e o voto é seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher, nós temos direito a um voto. E esse voto é muito importante para a escola pública que nós queremos, que nós defendemos. Nosso futuro depende do seu voto. E é isso que nós estamos aqui para dizer para todos e todas vocês. Um grande abraço e muito obrigada.